nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina, pra gente poder falar de um assunto um tanto quanto delicado, né? Sempre você emitir opinião sobre treinador, sobre o trabalho desenvolvido por algum profissional de maneira específica, gera alguns dilemas, alguns questionamentos, discordâncias, pode envelhecer mal, como a gente fala na internet, de uma hora para outra as coisas podem desandar e tal. Mas eu acho que é importante, num momento como esse, com algumas evidências, com alguns registros interessantes, a gente poder falar de maneira mais esmiuçada sobre o trabalho de Dado Cavalcante à frente do Sport Clube Bahia. Então, independente de qualquer coisa, independente da sua visão prévia acerca do trabalho que é feito por Dado, independente do que você acredita, das suas convicções, eu peço que você assista até o final, com atenção. Eu vou trazer também outro ponto de vista aqui e vou procurar embasar a minha fala para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio em que a gente não precise optar por um extremo ou outro e para facilitar, de certa maneira, a análise que a gente tem acerca do que está sendo feito hoje no Bahia, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente aí que você deixe o seu like para fortalecer. É rápido, simples, fácil e ajuda muito, muito mesmo. Vocês não fazem ideia a gente a propagar esse vídeo, né? Só o seu gosteizinho aí, o seu legalzinho, faz com que a gente possa expandir esse conteúdo para outras pessoas. Se inscreve também se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos, tá? Todo santo dia aqui no canal temos 3 conteúdos e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral. Bom, eu esperei assim um momento certo para poder fazer esse vídeo e antes de me aprofundar um pouco mais, eu quero deixar claro que assim, eu postei um vídeo semana passada com o título Constatações para Dado Cavalcante. E foi a segunda vez, a segunda oportunidade que eu gravei um vídeo com esse teor, expondo coisas que, de acordo com o meu ponto de vista, como um humilde torcedor do Bahia, para mim estão equivocadas, coisas que para mim podem ser implementadas e que podem fazer com que a gente eleve o nosso nível, né? Pode fazer com que a gente encontre possíveis soluções, porque eu acho que qualquer tipo de crítica tem que ser dada dessa maneira, né? Às vezes é muito clichê você falar de crítica construtiva para poder, de certa maneira, se apoiar em algo e mostrar que você está batendo. Mas não, eu acredito que a crítica construtiva, em síntese, é basicamente você apontar os problemas com possíveis soluções, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você talvez se aprofunda, estuda, ou você, leigo mesmo, vai ali e detecta e acha que, na sua visão, pode ser assim. Eu acho que é o mais pertinente. Nem todo mundo acha e tudo bem, né? Mas é algo que me incomoda e na minha vida eu procuro seguir dessa maneira com tudo. Se eu for criticar, eu quero entregar alguma possibilidade de solução. Então esse vídeo, Constatações para Dado Cavalcante, tem mais de 21 minutos. Eu falei sobre muitas coisas e eu continuo com algumas dessas ponderações vivas, que eu acho que ainda devem ser implementadas. Por exemplo, eu falei de variação tática, de se reinventar. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já viu algumas mudanças de variação. Não sei se vocês repararam, a gente começou com 2 extremos, Rodriguinho ali como o Caio que estava centralizado um pouco mais à frente, Tony Anderson como terceiro homem de meio campo, e o Bahia estava desenhado praticamente no 4-3-3. Com o Rodriguinho e Gilberto, a escalação padrão comum do Bahia aí nessa temporada, a gente joga numa espécie de 4-2-3-1, que às vezes varia para um 4-3-2-1, né, onde Rodriguinho joga um pouco mais atrás, Rossi um pouco mais avançado pelo flanco, pelo extremo do campo. E nessa partida a gente jogou no 4-3-3 e no segundo tempo, com a entrada de Gilberto, a gente viu o time se desenhar num 4-2-4, que é uma escalação interessante que pode ser aplicada, mas tem que ser muito treinada, porque os jogadores da frente têm que estar imbuídos em voltar, em recompor a todo momento para poder preencher as lacunas lá de trás. Só que o time geralmente chega com muito mais volume de jogo, chega com a vantagem numérica na frente. E isso era realmente necessário naquela situação da partida em que a gente estava com 1 a mais. E a gente precisava povoar a área, a gente precisava chegar, agredir, ter intensidade no último terço. Isso aconteceu. Já foi algo interessante que a gente pôde detectar nessa partida. Tomara que continue. Essas variações táticas são fundamentais para que a gente possa confundir o adversário, para que a gente possa encontrar as lacunas dentro ali das deficiências do adversário, para que a gente possa, às vezes, furar um bloqueio que está complicado ao longo de todo o jogo, para que a gente possa expandir, espaçar o sistema de marcação e facilitar as inserções, as entradas por dentro do campo. Enfim, cada jogo tem uma história, cada jogo se desenha de uma maneira. A questão é você conseguir ter a capacidade de leitura do que está acontecendo na partida e aplicar com o que você tem em mãos e não demorar para isso.
Então a variação tática que a gente cobrava, de certa maneira já aconteceu. Mas, por exemplo, o Rodriguinho ficou até o final, exausto, cansado, contribuindo pouco, abaixo da capacidade que a gente sabe que ele tem, que ele pode contribuir, né? E Dado acabou não tirando o atleta. As substituições demoraram de acontecer. Nesse último jogo, por exemplo, teve uma no intervalo, que foi a entrada de Gilberto, e a outra só aconteceu ali quase nos 30, se eu não estou enganado. Oscar Ruiz, que novamente criou uma boa jogada, que foi a jogada do gol, teve pouco tempo para trabalhar, mais tempo do que na partida contra o Corinthians, que ele entrou já ali nos 40, mais ou menos, e quase deu uma assistência, né, no chute de Tony Anderson, Cássio acabou pegando, mas conseguiu contribuir mais, teve mais espaço, mais tempo para poder entregar um resultado satisfatório, e fez isso. Então, de certa maneira, a gente tem coisas para poder pontuar, mas a gente percebe que o treinador está ouvindo, está detectando alguns problemas e está procurando aplicar possíveis soluções com o que ele tem em mãos. É bom que isso fique evidente também, né? Dado ele tem algumas deficiências, mas a direção precisa nutrir ele, precisa municiar ele com mais atletas, com um elenco um pouco mais robusto e, sobretudo, qualificado para que a gente possa competir nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Mas repare, a gente continua criticando coisas que achamos pertinentes serem abordadas, serem ditas aqui, né? Essa demora na substituição é algo que eu vou ficar batendo na tecla até encontrar essas soluções. Não tirar Rodriguinho em determinadas partidas, em que o jogo está muito concentrado no meio, ou em que o jogo precisa de transição rápida, precisa de um pouco mais de intensidade, e ele, infelizmente, por conta da idade, de outras questões, talvez não consegue entregar isso, né? De optar por mudar de uma hora para outra assim, o esquema, analisando as características do adversário e se moldando a elas. Então, algumas coisas ainda estão sendo ajustadas, mas a gente não vai deixar de criticar por conta de um resultado, algo do tipo, se a gente continuar detectando. Mas essa humildade de Dado é algo que a gente acha interessante, é um ponto de vista meu. Ele fala isso nas coletivas, ele reconhece quando algo acontece de negativo. Resta encontrar soluções mais imediatas e conseguir fazer essas leituras de maneira mais emergenciais ali, instantâneas, né? Jogos como contra o Red Bull Bragantino, a gente percebeu que o lado esquerdo do Bahia estava fragilizado, Arthur Vitor estava chegando toda hora e em algum momento ele ia fazer o gol. E aí as mudanças só aconteceram, a dobradinha com o Tassiano auxiliando o Matheus Bahia, e só depois disso o Bahia conseguiu ter um pouco mais de equilíbrio naquele lado do campo. Então essas leituras poderiam ter acontecido mais rápido. Mas enfim, estamos aqui disparando o que a gente acredita que ainda é necessário de se modificar. Mas não tem como a gente negar que o trabalho de Dado até o momento é um trabalho interessante, cara. Dado ele consegue livrar o Bahia de um rebaixamento que muita gente dava como certo, evidentemente que não foi só Dado. Jogadores, deve ter tido bicho, muita coisa nesse processo daí que foi importante, foi fundamental para a gente poder permanecer. A gente vai para uma Sul-Americana, que pior ainda, né? A maioria, eu acho, não acreditava que era possível. Ganha um título da Copa Nordeste que era fundamental, reconquista a confiança do grupo e conquista o grupo, recupera jogadores como Rodriguinho, que muita gente estava como perdido, Juninho, cara, muita gente estava como perdido, e vai encontrando ali soluções para atletas que às vezes estavam escondidos e se encontram dentro do grupo. Vem jogadores como Tassiano, que não estava rendendo no Grêmio, criticado pra caramba pela torcida, e encontra o seu espaço aqui. E outros exemplos, né? E a gente ainda percebe, de certa maneira, eu não estou querendo aqui apontar dedo, tal, isso, aquilo, mas de alguns, e eu acho que é uma exceção, é uma minoria, uma certa má vontade de reconhecer que mesmo com dificuldades, mesmo com pontos a serem corrigidos, mesmo com críticas a serem disparadas para ele vem num processo de progressão. Ele como profissional, não só o Bahia, mas ele como profissional, com 39 anos de idade, com certa experiência na área, mas agora encarando uma grande responsabilidade de comandar um time de Série A, do tamanho do Bahia, numa competição difícil como essa, também está em processo evolutivo. E a gente percebe, de certa maneira, uma vontade. Tipo, errou uma coisa, a gente fala disso de demorar para substituir, isso é determinante para pedir que o cara saia, e é fora, e tal, isso, aquilo. Eu realmente não consigo entender. E aí a gente sempre entra naquele dilema, naquele questionamento. É por causa da grife? O julgamento era assim com o Mano? 7 derrotas seguidas de Mano Menezes quando ele acaba saindo do Bahia, e nem todo mundo queria que ele saísse naquele momento. Por quê? Por conta do que ele já fez na carreira, do currículo e tal, isso, aquilo. Com o Roger também, evidentemente que Roger, como ficou mais tempo, teve um momento que todo mundo perdeu a paciência, e eu acho que a maioria naquele momento queria a saída. Ela demorou um pouco de acontecer, né? Porque ele já estava pressionado demais, a situação estava praticamente insustentável ali na final do Baiano, etc. Mas até chegar nesse nível demorou um pouco mais, porque também é um cara que tem seu nome, tem seu respaldo e tudo mais.
E com o Dado a gente percebe uma paciência bem mais reduzida e ele consegue entregar mais resultado que os demais. É esse o dilema, é esse o questionamento, é isso que a gente, mesmo criticando o Dado, apontando o que deve ser modificado, detectando os erros, apontando o dedo para aquilo que a gente acha que é pertinente mudar e tal, mas parece que está defendendo o cara porque a gente não aceita ou não consegue entender quem tem essa determinada má vontade com o treinador e acredita que errou uma coisa ou outra ali e tá uma porcaria. Eu acho que não é bem assim, nem tanto, nem tão pouco, né? Não tá tudo maravilhoso, mas também não tá tudo uma porcaria. Eu acho que isso é evidente para todo mundo. E existem outros problemas que às vezes não estão ao alcance dele. E ele mesmo tem falado na coletiva da questão do desgaste, de que vai contratar e tal, isso e aquilo, é importante, mas enfim. Eu acho que é legal eu trazer à tona um recorte dos bastidores que acabou saindo ontem no Sócio Digital. Evidentemente que a gente não pode botar os 16 minutos aqui, a gente não pode botar os bastidores todos, porque é uma exclusividade lá do Sócio Digital, né? Eles seguem essa linha. Mas eu acho que esse recorte do intervalo, cerca de 2 minutos, em que Dado faz a leitura do jogo de maneira pertinente, ele fala até do escanteio curto ali no final, e o gol acaba saindo originado de um escanteio curto, depois a bola roda, chega lá na esquerda onde Oscar Ruiz fez a jogada e sobrou para Rossi aqui. E ele dá uma apagação geralzaça no time, pelo fato do que a gente reclamou muito aqui no Depois do Apito. E que muito torcedor reclamou nas redes sociais. Do Bahia ter feito 1-0, estar com 1 a mais e abaixar as linhas. Diferente do que muita gente pensou, inclusive a gente, não foi uma orientação de Dado, porque ele estava pagando geral no vestiário devido a isso. E cobrando a equipe para não abaixar essas linhas e continuar atacando, agredindo pelo fato de estar com 1 a mais. E tem que explorar esse espaço. E ele mostrou como que esse espaço devia ser explorado, rodando o jogo e tudo mais, né? Uma questão até relativamente simples, né? Mas que é uma percepção que, às vezes, no calor do jogo, você não consegue ter. E ele passou essa visão para os atletas, cobrando de maneira incisiva, e os atletas tiveram a percepção, não à toa, a gente foi lá e conseguiu o resultado, e poderíamos ter conseguido até mais ali na segunda etapa. E aí a gente faz esse exercício, né? Com o Mano Menezes, por exemplo. Eu não imagino o Mano Menezes no vestiário, assim como você vai ver agora, cobrando dessa maneira, tendo esse tipo de postura, com o grupo nas mãos nitidamente e acreditando que os jogadores podem fazer aquilo que ele está instruindo a ser feito. Enfim, veja aí o que Dado falou no vestiário no intervalo dessa partida contra o Atlético Paranaense. Quem tem a vantagem? Nós? Por que nós temos vantagem? Caralho! É óbvio que eu tenho a mais. Mas qual tipo de superioridade eu exerci nos caras para prevalecer essa vantagem? Nenhuma. Recapitulando, nós vimos os caras várias vezes, a gente entende que os caras marcam muito próximos, muito compactos, muito justos. Eles têm uma linha de 5 embaixo e a gente fala assim, ó, ataca a última linha, balança a bola, fazer ataque a última, faz contra-movimento, faz tabela lateral e a gente começou a fazer tudo. E começamos a levar vantagem. Tabela lado direito, tabela lado esquerdo, ataque a última, 2 contra 1 aqui do lado esquerdo, 2 contra 1 do lado direito, aí fizemos 1 a 0 e acabou, caralho! Por que acabou? Por que acabou? Pior, 1 a menos os caras, perderam um homem, eles não perderam a proximidade dos setores, eles perderam largura, eles estão marcando com 4 homens embaixo, 3 homens no meio e 2 homens à frente. Essa é a marcação dos caras. E se eu faço essa bola bater aqui, estou girando 3 caras dele aqui, correndo, forte. E se eu faço essa bola bater aqui, está aqui a vantagem. Eu não preciso virar direto ou longo, mas eu preciso acelerar o passe para porque esse passe tem que estar no pé do Nino na frente para ele andar. É os passes que o Luiz está achando no Nino. Eu preciso achar a progressão para aí sim fazer 2 contra 1, Nino e Rossi aqui desse lado. É essa a tônica do jogo. No segundo momento, eu tenho uma linha de 3 aqui e eu diminuo a rotatividade, eu diminuo a velocidade, diminuo a intensidade. Sabe o que acontece? Esses caras estão conseguindo nos pressionar com a menos. Puta que pariu, caralho. Não pode. Não pode. Tá subindo 2. Eu sei. É isso aqui, ó. É o giro da linha pra cá, é o giro da linha pra cá. Da linha de 3 sabe? É isso que tá acontecendo. É o lado oposto. O que é que eu preciso aqui? Primeiro, velocidade. E eu não posso, só porque eu estou de posse de bola, achar que eu não estou tranquilo, não. Continua a agressividade, continua intenso. Rapaziada, jogo bom pra gente vencer, gente. Oportunidade única aqui pra gente vencer. Só um detalhe
encurta um pouquinho mais. Eu posso variar. Daniel mais perto, Daniel mais longe, fazer a bola dentro para finalização. Eu posso fazer as variações. Mas as curtas no escanteio, até na falta também, eu posso levar um 2 contra 1 em cima dos caras. Eu desequilibro primeiro para depois acessar a área. Rapaziada, vamos pro cara! Vamos! E aí, pra gente poder fechar, já que eu trouxe à tona o meu ponto de vista, eu vou trazer à tona também um ponto de vista de um outro cara que produz conteúdo aqui, agora no Linha Alta, trabalha na Sociedade, e foi na Sociedade que ele disse o que eu vou disponibilizar para vocês, e trouxe uma opinião polêmica, enfática, mas de certa maneira necessária sobre Dado Cavalcante, Gilberto e outras questões mais. Foi um recado que às vezes a gente aqui tem um pouco mais de pé atrás, de prudência para poder falar, até porque a gente segue uma linha aqui um pouco mais cautelosa, é o perfil da gente, né? Nós torcedores, cada torcedor tem seu jeito, seu perfil, cada comunicador tem seu jeito, seu perfil, mas Darino Senna, nosso parceiro, lascou em banda, falou. E eu acho que essa fala foi necessária para alguns. Então veja aí o que disse nosso querido Darino. Que não passou por grandes clubes, é um cara que não veio aqui para enganar o Bahia, para levar o dinheiro do Bahia. Vocês estão querendo o quê? Mano Menezes? Seleção brasileira, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, campeão de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E fez o que no Bahia? O cara que tá buscando o espaço dele com trabalho. Salário milionário. Qual o legado que ele deixou? Um time à beira do rebaixamento, ainda deixou aí uns encostados como o seu Elias. Quer dizer, Dado chega aqui, recupera a autoestima do grupo, mexe no tesão dos jogadores de jogar. A gente não pode esquecer, esse vestiário do Bahia era um vestiário insosso, preguiçoso, lento. Os caras que não sentiam nada. Bahia perdia e tanto fazia. A forma ridícula como o Bahia perdeu a Copa do Nordeste do ano passado aqui em Salvador, em 2 partidas em casa. Um time entregue nas 2 partidas, sem competitividade, sem garra. Dado chega, muda isso, salva o time do rebaixamento, conquista uma Copa do Nordeste que não vinha desde 2017. O tetracampeonato, em pleno Castelão, eliminando os 2 gigantes do Ceará, Fortaleza na semi e Ceará na final. Quer dizer, torcedor do Bahia quer mais o quê? Tá vivo na Copa do Brasil. Ano passado, com seu Roger Machado, o Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pro River do Piauí. Com o Dado Cavalcante, o Bahia tá vivo e chega em condições de sonhar com quarta de final, com semifinal. Por que não? Então tá na hora do torcedor do Bahia parar com essa babaquice. Aliás, essa perseguição infundada quase tirou Gilberto daqui. Você tá festejando essa vitória hoje porque Gilberto tá no Bahia, mas boa parte da torcida queria Gilberto ir embora. Baseado em quê? O cara que entrega em média 10 gols por Série A. Vamos fazer um exercício aqui rápido. Tira os gols que o Gilberto marcou nesses últimos 3 anos de Série A. Onde é que o Bahia estaria, torcedor? Então assim, o torcedor tem que ser um pouco mais consciente. Deixar de lado essas convicções bestas, esses preconceitos, começar a enxergar a realidade e valorizar quem trabalha. Dado Cavalcante é um trabalhador do futebol nordestino buscando seu espaço e precisa ser abraçado por nós. Por quê? Porque o trabalho dele é eficiente, Zorra. Pessoal, eu acho que é isso, eu acho que é o suficiente. A gente aqui não tá querendo defender necessariamente o treinador ou passar pano, como muita gente fala. Tanto que continuamos criticando. Se eu não criticasse, eu não pararia aqui e fazia um vídeo de 21 minutos só apontando o que eu acho que está errado no trabalho de Dado e deve ser corrigido. Mas a intenção é a gente poder estabelecer esse diálogo e gerar um tipo de compreensão sobre o que está sendo desenvolvido no Bahia. E despertar, em parte da torcida, uma boa vontade um pouco maior, para que a gente possa analisar o que temos em mãos, o contexto geral do futebol brasileiro e o que cada clube atravessa, e aquilo que a gente pode almejar, aquilo que está sendo feito aqui no Bahia, tá? Então, evidentemente, né, somos torcedores, estamos na torcida no Bahia, pelo Bahia, mas também para que Dado possa continuar desenvolvendo um bom trabalho, né? É o perfil do barriga vazia, é o treinador que não recebe tanto, que não tem tanta grife, mas que trabalha que nem um condenado. E isso a gente quer ver. O cara que se empenha pela instituição. É o mínimo que a gente cobra, né? Quando o jogador vem, raça, empenho, vontade, determinação. E do treinador é a mesma coisa. Então que ele continue com essa postura, que ele continue, sobretudo, que é o mais importante, procurando as alternativas para conseguir os resultados. E aí, o resto é consequência, tá?
Mas é isso, galera. Veja esse vídeo com carinho, tá? Se não compreendeu alguma coisa, reveja, dê essa força pra gente, compartilha com a galera, difunda aí pra quem você acha que é pertinente divulgar, dá essa moral e, claro, não esquece do like, se inscrever se não for inscrito e ativar as notificações para receber todas as novidades. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?